Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Eclesia. Meu nome é Misael Nascimento e estarei aqui conversando com vocês daqui pra frente a respeito de diversos temas bíblicos. Bom galera, eu vou adiantando, eu não sou teólogo, nunca parei para estudar tão aprofundadamente assim, né, as escrituras, mas eu acho que independente da sua base teológica, independente da placa da tua igreja, independente de qualquer coisa, acho que discutir e conversar com outras pessoas sobre as escrituras é uma coisa muito importante para que o reino de Deus cresça. Independente do nível de conhecimento que você tenha, você precisa falar do amor de Deus, falar das suas experiências. Se você não, eu sou novo convertido e não tenho tanto conhecimento da Bíblia, ou simplesmente eu nunca me interessei, cara, começa a se interessar, tipo, começa a ler, mesmo sem interesse, começa a ler, você vai se viciar. E também é muito importante que você fale do amor de Deus, fala das suas experiências, se você não tem um conhecimento tão aprofundado assim a respeito das escrituras. Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que é ter Deus na hora das nossas decisões. Como base, eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Cara, é uma coisa que é muito verdade, sabe? Às vezes a gente toma decisões precipitadas. Eu não digo não só pela questão de não ter pensado, parado para pensar, porque às vezes a gente para pensar, só que a gente para pensar com a nossa própria mentalidade limitada, mas não para pedir um conselho a Deus. A gente pode citar aqui o exemplo de Abraão, que, cara, ele teve Deus em todas as suas decisões, como a gente pode ver. E graças a sua obediência e a sua confiança em Deus, Abraão foi um dos caras mais prósperos da Bíblia. Ele também teve várias decisões muito difíceis durante sua jornada, a partir do momento que ele tem que decidir entre sair da casa do seu pai. A sua jornada foi repleta de fases muito difíceis, como, por exemplo, a briga com o seu sobrinho. E ele poderia simplesmente ter dito: Ló, nesse caso você vai se embora para o outro lado. Né? Quem não conhece a história de Abraão, ele acaba brigando com seu sobrinho, não exatamente ele, mas os servos dele começam a brigar com os servos de Ló, porque eram duas populações muito grandiosas e precisavam alimentar suas ovelhas, seu gado, e aí começa a arrumar uma confusão por causa disso. Só que Abraão, por ser o patriarca, ele toma uma decisão e olha para Ló e fala: Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Mas o que a gente não pode ficar fazendo é brigar. Ló olhou para o lado e viu campos lindos, e o outro lado já era mais seco, era terra. Ele olhou e fez: cara, eu quero o lado que tem grama, porque eu tenho gado. E aí ele foi. Só que ele foi para Sodoma, a região ali de Sodoma e Gomorra. Anos depois a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Só que assim, vamos voltar para Abraão. Abraão teve uma ótima escolha, porque ele não se precipitou em dizer para dizer que o sobrinho fosse para o outro lado. Bom, às vezes a gente se precipita e acaba tomando decisões que nos fazem muito mal no futuro. Mesmo que não façam no presente, que seja bom no presente. Mas a falta da reflexão e de pedir o conselho a Deus, primeiramente, faz toda a diferença. Claro que nem todas as nossas escolhas são necessariamente. Desculpa, todas as. Claro que nem todas as consequências negativas são porque nós não escolhemos ou não obedecemos as coisas que Deus nos diz. Por exemplo, o Jó, ele
era um cara super de boa, super fiel a Deus, mas mesmo assim teve muitas provações, muitas dificuldades. Claro que para mostrar futuramente o poder de Deus e para mostrar que ele era um cara fiel, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas claro que ele foi muito recompensado no futuro. Bom, voltando lá para Abraão e para Ló, Ló é um cara que também prosperou muito. E é essa questão que eu volto a trazer. Ele prosperou, só que naquele momento ele não parou para pedir reflexão a Deus, para pedir ajuda a Deus. Então, quando foi no futuro, começou a ter guerras, 4 reis foram lá e prenderam ele. E ele simplesmente pagou um preço bem caro por causa da escolha precipitada. E aí a gente vê novamente Abraão numa situação difícil. Poxa, ele soube que o sobrinho foi capturado, feito escravo. Então, ele decide simplesmente ir atrás do sobrinho. Ele reúne seus homens e vai atrás do sobrinho, mata todo mundo e pega o sobrinho dele de volta. Ele não ficou chateado, ele não ficou com raiva. Claro, ele primeiro orou a Deus. E aí ele decide ir para lá para buscar o seu sobrinho. Bom, galera, o que eu estou dizendo aqui, é exatamente isso. Eu já toquei várias vezes nessa tecla e vou continuar tocando. Escolhas precipitadas em momentos de crise, elas podem piorar muito a nossa situação. Mesmo que elas melhorem, aparentemente, né, mas no futuro pode complicar um pouco. A gente se deixa levar muito pela aparência. Ah, isso parece ser o melhor para mim, então eu vou fazer isso. Aquilo parece ser melhor para mim, eu vou fazer aquilo. Só que o que a gente tem que fazer é orar ao Senhor. Em Isaías capítulo 50, versículo 10, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que ele diz: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Gente, essa segunda parte é a chave. Quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, quando você estiver confuso, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você estiver totalmente em uma condição de crise, ora ao Senhor. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Galera, firme-se sobre o seu Deus. É a chave. Ora, reflete, pede a direção a Deus. Deus conhece o teu coração melhor que você mesmo, pois Ele conhece o teu passado, Ele sabe o teu presente e Ele conhece o teu futuro. Nem você conhece o teu futuro. Você planeja, mas você não tem noção do que vai acontecer. Suas decisões mudam, suas atitudes mudam, sua personalidade muda. Tem toda a influência de várias coisas que podem acontecer e sendo assim, nem você sabe do teu futuro, mas Deus o sabe. Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para todos. Então, galera, quando você tiver em um momento de crise, quando você tiver que tomar a decisão, e principalmente em momentos difíceis, mas também quando você tem que tomar decisões no seu dia a dia, coisas simples, para pensar um pouco, pede uma direção a Deus, seja em decisões a respeito do teu trabalho, da tua escola, da tua faculdade, do teu cursinho, da tua casa, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com o teu irmão, com a tua irmã, primos, enfim, gente, em qualquer lugar. E principalmente nas decisões com os amigos e nas escolhas de amigos. Isso é muito importante que você coloque Deus na prioridade, dê prioridade a Deus e que você saiba orar e pedir a Ele que te ajude na hora das suas decisões. Deus, um grande abraço.